Paz, Shalom. Existe vida após morte? Vamos ver o que diz Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também espero, que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E se você acredita em Deus, então não duvide que há vida após morte, logo uma nova cidade. Não é bom você saber disso? Que os mortos podem voltar a viver? Sim, porque isso ajudará a consolar seus entes queridos, ajudará a não ter medo da morte e te dá esperança de continuar vivendo. Não nesse corpo, mas num outro corpo. Porque Deus também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou e não quer morrer. Querido, é fechar os olhos aqui e abrir no céu. Existem 9 casos de ressurreição nas Escrituras, no mesmo corpo, e depois morreram. O filho da viúva de Serepta pelo profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17. O filho da Sunamita pelo profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 4. Um defunto jogado dentro da sepultura do profeta Eliseu, que reviveu quando seus ossos tocaram nos ossos do profeta, 2 Reis, capítulo 13. O filho da viúva de Naum, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo 7. A filha de Jairo, Marcos, capítulo 5. A de Lázaro, o mais extraordinário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 11. Muitos dos santos ressuscitaram quando Jesus foi pregado naquela cruz, de Dorcas pelo apóstolo Pedro, capítulo 11, e de Eutico pelo apóstolo Paulo, Atos capítulo 20. Todas essas pessoas que relataram, os cronistas, os profetas, o médico, Lucas, o evangelista, Marcos e outros, eles existiram? Houve testemunhas? Se existiram, eram mentirosos, talvez loucos, porque foram escritos em vários tempos, há mais de 2000 anos, quando foram escritos. As pessoas de seus familiares não contestaram os lugares ou a vizinhança, por quê? Querida, você crê nisso, na ressurreição dos mortos? Ressurreição, um termo em latim que significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Sabemos que na morte de uma pessoa, esses corpos podem ser cremados, outros comidos pelos peixes ou feras, sepultados e outros simplesmente desaparecem. Porventura, poderão esses corpos poderá viver? O apóstolo Paulo nos dá uma ideia do agricultor. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer? E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como um trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu próprio corpo. Assim, quando formos enterrados naquele cemitério, esse corpo não voltará mais, e sim um novo corpo glorioso, querida. Então, quantos tipos de banana você conhece, de laranja e outras sementes? Deus não fez o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, e quando Adão morreu não foi para o pó da terra, onde nós também iremos? Ora, se Deus teve o poder de fazer o homem do pó da terra, não pode trazer de volta do pó da terra um novo corpo? É claro que sim. Essa casa que receberemos terá as mesmas características da primeira, porém perfeitamente adaptável no céu e na terra. Aleluia! O médico historiador Lucas, no seu capítulo 24, narra que 2 discípulos que iam para Emaús encontraram com Jesus, só que eles não o reconheceram. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. Preste atenção, ele não saiu pela porta. Jesus também, com seu novo corpo, aparece aos seus discípulos e eles ficaram perturbados. Então disse Jesus: Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tendes alguma coisa aí para comer? E eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles. Querido, não sejam Tomé. Se Tomé acreditou porque viu, felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Essa experiência de Tomé tocando o corpo do Senhor é o encontro da fé com a razão. A primeira nos pedindo que acreditemos, mesmo que não tenhamos uma prova concreta. A ressurreição de nosso corpo será invulnerável, imperecível, imortal, eterno, não se modificará, vivificado, será igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Meu querido, pense nisso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3.
Existem algumas doutrinas sobre a morte. Se vão para o purgatório, para o inferno, para o céu. A palavra cemitério vem do grego necrofitáfio, Romanos capítulo 23, e hipnos, que significa lugar de dormir. Então, concluímos que as pessoas que morrem, na verdade, estão dormindo um pouquinho, certo? Logo acordaremos. E essas pessoas que morreram não vai saber se dormiram 1 ano, 10 anos, 100 anos, nem vai saber o que aconteceu. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12. As pessoas que vão para o inferno, para o purgatório, para o céu, Lucas narra uma parábola entre o rico e o mendigo, Lázaro. Uma narração alegórica que evoca uma realidade. Os discípulos tinham dúvida quanto ao inferno, então nosso Senhor Jesus faz essa ilustração. Lucas capítulo 16. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Não diz que ele foi levado pelos anjos. O rico, no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe o Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado na chama. Percebemos que o rico viveu uma vida mundana, nunca se interessou pela salvação de sua alma, não pensando que um dia iria morrer e comparecer no tribunal de Cristo para prestar contas, sem atinar que o homem não é só corpo, querido, é também espírito, e a morte não encerra sua existência. O rico não praticou caridade, nem chegando a dar as migalhas que caiu da sua mesa farta ao mendigo. A parábola nos mostra que ele morreu e foi direto para o inferno. Não teve parada obrigatória, até porque não há nenhuma informação do mesmo nas Escrituras. O rico não foi para o inferno por ser rico, e sim porque viveu uma vida egocêntrica do seu próprio eu, poder, fama, dinheiro. Esses eram seus deuses, um incrédulo. E Lázaro foi para o céu, porque era crente, confiava nas promessas de Deus, sofreu com paciência, resignação, conformado com a vontade do Pai, esperando a sua redenção. Queridos, estou concluindo. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado. E você pode escolher festa no céu ou sofrimento no inferno. Que o Senhor os abençoe.